Agora que você respirou, se alimentou, vamos para a teoria dos motivos determinantes, que eu já vou começar dizendo o seguinte, ó. Motivos determinantes. Numa linguagem bem simples, eu quero saber qual foi o motivo que determinou a prática do ato. Então, eu quero saber qual foi o motivo que determinou a prática do ato. Aí, de uma maneira mais técnica e chique, eu vou dizer que o administrador ele fica vinculado ao motivo por ele alegado. Guarda esse conceito aqui. O administrador ele fica vinculado ao motivo por ele alegado. Eu vou voltar para essa página, mas para você entender essa teoria, deixa eu fazer um desenho aqui do lado que vai ficar bem visual o que eu estou falando. Vamos imaginar uma história. Imagina que aqui está o superior hierárquico. Vamos botar aqui cabelos nos bonecos. Então, aqui está o superior hierárquico. E aqui vai estar o subordinado. Superior e subordinado. Aí, o que aconteceu? Esse superior removeu o subordinado, ou seja, mandou o subordinado trabalhar em outro canto. Removeu o subordinado. E ele removeu o subordinado em virtude de uma necessidade. Exatamente esse exemplo que eu estou dando para vocês já caiu 1.500 vezes em prova, viu? Uma necessidade de servidor no interior do Estado. Então, olha uma história que acontece muito na prática, muito no dia a dia. Tenho aqui um superior, tenho aqui um subordinado. O que o superior fez? Ele removeu o subordinado em virtude de uma necessidade de servidores no interior do Estado. Só para a gente lembrar, quando o superior fez isso, ele poderia ter removido o subordinado, sim ou não? Sim. O superior, ao remover o subordinado, usou qual dos poderes administrativos? Poder hierárquico. Então, ele, usando do poder hierárquico, removeu o subordinado para o interior do Estado. Qual foi o ato, olha onde eu estou querendo chegar agora, qual foi o ato que o superior praticou? O ato é o verbo. O ato foi remover. Aí, quando você achar o ato, você sempre vai perguntar o quê? Mas por que o ato foi praticado? Ou seja, mas por que aquele servidor ele foi removido? Fácil. Por que, pessoal? A resposta está aqui. Porque existe uma necessidade de servidores no interior do Estado. Então, essa necessidade de servidores no interior do Estado é o motivo que, deixa eu puxar uma outra cor, determinou a prática do ato de remoção. Então, a necessidade de servidores no interior do Estado é o motivo que determinou a prática do ato de remoção. Até agora, essa história está irregular ou regular? Até agora está tudo certo. Poder hierárquico, interesse público, necessidade de servidores, até agora tudo certo. Só que vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que o subordinado, ao chegar no interior do Estado, percebeu que, na verdade, não existia necessidade de servidores. Ou seja, isso daqui era falso, porque existia, na verdade, excesso de servidores no interior para o qual ele foi removido. Então, perceba, o motivo que determinou a prática do ato de remoção, ele foi falso. Então, esse ato de remoção, ele é válido ou inválido? O ato vai ser inválido, em virtude de ofensa que a teoria dos motivos determinantes. Porque se o motivo que determina a prática do ato é falso ou é inexistente, ou seja, não existe esse motivo, não existe necessidade de servidores, o próprio ato vai ser considerado inválido por ofensa a essa teoria. Teoria dos motivos determinantes. Então, em uma linguagem muito simples, eu simplesmente quero saber
qual foi o motivo que determinou a prática do ato. E esse motivo daqui, ele vincula o administrador. Ou seja, se o administrador disse que existia uma necessidade de servidores no interior do Estado, o ato só vai ser válido se esse motivo ele for verdadeiro. Isso é a teoria dos motivos determinantes. Beleza esse exemplo? Se você for treinar questões em casa, você vai ver que tem 1.500 questões exatamente com esse exemplo de remoção. Então, vocês vão perceber que o motivo que determina que dão é 1, mas na verdade ele é falso, ele é inexistente, isso vai gerar uma invalidade no ato. Já vi questões dando outros exemplos. Deixa eu dar um exemplo verbal agora para vocês, sem precisar desenhar. Tem uma questão, eu acho que é da FGV, que é uma questão interessante. Ela diz assim: os moradores de uma rua foram pedir uma autorização ao poder público para poder fechar a rua para fazer uma festa de confraternização, sei lá, dos moradores daquela rua. Só que quando eles pediram autorização, que é um ato discricionário, o poder público negou a autorização. Então, o ato foi negar. Quando você vê o ato, você faz o quê? Por quê que o ato foi praticado? Ou seja, por que que a autorização foi negada? Aí disse o poder público que a autorização foi negada porque naquele mesmo dia e horário já tinha sido reservada uma festa para os produtores de fruta. Esse foi o motivo que determinou o ato de negar a autorização. Só que aí aqueles particulares descobriram que não existia encontro de produtores de fruta nenhum. Então, o motivo que determinou a prática do ato de negar a autorização foi verdadeiro ou falso? Falso. Então, o ato é válido ou inválido? Inválido. Sou por ofensa a quem? A teoria dos motivos determinantes. Beleza esse ponto? Exemplo chave agora, que é o seguinte, ó, misturar motivo com motivação. Lembra que eu disse a vocês que motivação é uma regra, mas que não é uma regra absoluta? A lógica é: imagina o exemplo do cargo em comissão. João é meu assessor. Eu posso simplesmente praticar o ato de exonerar João. Peguei, exonerei, beleza. Só que imagina que, apesar de não precisar, eu expliquei. Então, eu exonerei João e expliquei que estava exonerando porque houve um corte de verbas no tribunal e eu não posso mais ter assessor. Então, perceba, o ato exonerar, motivação é a explicação. Eu disse, João, estou te exonerando porque teve um corte de verbas, eu não posso mais ter assessor. A motivação é a explicação. Só que perceba que dentro da explicação eu disse qual foi o motivo que levou à exoneração dele. O motivo é corte de verbas, não posso mais ter assessor. Até aí tudo regular. Só que um dia depois, Maria já foi nomeada para o lugar de João. Opa, como é que pode? Como é que eu exonero João dizendo que tem corte de verbas e eu não posso mais ter assessor? E no outro dia eu coloco Maria para o lugar dele. Estão percebendo que está existindo uma incongruência? A questão é, isso é muito comum em CESP, cuidado com prova CESP, cai dizendo assim, a motivação, se ela não for necessária, como nesse caso de carga em comissão, mas ela for feita, o motivo alegado não vincula o administrador, vincula? Vincula, porque ainda que a motivação seja discricionária, nesse caso, não seja necessária, se a motivação for feita, o motivo por ela alegado vincula o administrador com base na teoria dos motivos determinantes. Então, no final das contas, a exoneração de João do cargo de comissão foi válido ou inválido? Inválido, porque pela teoria dos motivos determinantes, o motivo que determinou a prática do ato de exoneração dele era falso, então o ato vai ser considerado inválido. Então, essa é a diferença de motivo e de motivação, mas por medo de uma confusão, ainda vou fazer mais um desenho. Um exemplo bem simples, desenho bem infantil aqui até. Então, aqui, deixa eu só botar para cima, senão não vou conseguir espaço. Imagina que aqui, pronto. Cadê, meu Deus, a caneta? Pronto, aqui. Aqui está a placa. Proibido estacionar. Aqui está o carro. E o carro ele foi rebocado. E aqui está a notificação. Imagina o seguinte. O carro está estacionado em local proibido, como vocês podem ver, e foi rebocado. Qual foi o ato? O ato foi rebocar. Por que que ele foi rebocado? Porque estava estacionado em local proibido. Então, estar estacionado em local proibido é a causa, ou seja, é o motivo.
rebocar, vem a ser aqui o objeto. Só que aqui eu tenho, por exemplo, ficou muito mal desenhado, mas é uma notificação. Aqui eu tenho a multa. E a multa vai explicar: no dia 2 de abril, o carro estava estacionado em local proibido, ferindo o artigo tal do Código de Trânsito Brasileiro. Então, aqui eu estou fazendo a explicação do que aconteceu. E como essa explicação ela foi feita por escrito, faz parte da forma e não do motivo. E essa explicação aqui vai ser chamada de quê? De motivação. Perceba que o motivo é a causa, ou seja, estacionar em local proibido foi a causa da administração ter praticado o ato. O motivo é a causa. Já a motivação não é a causa de nada, é simplesmente a explicação. Explicação essa que é feita por escrito e faz parte da forma. Então, nunca mais confunda motivo com motivação. E aqui, para fechar, não vou nem abrir uma parte só para ele, que é o objeto. Você vai pensar na hora da sua prova que o objeto é o ato que está sendo praticado. Pense no verbo, pense na ação, desapropriar, interditar, punir, remover. Então, esse vai ser o objeto. Beleza esse ponto? Com isso, você visualizou aqui os requisitos, os elementos do ato administrativo, que são confi formob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, que eu vou fechar a explicação dessa parte dizendo o seguinte, que para a doutrina majoritária, os requisitos iniciais aqui, ó, competência, finalidade e forma, são requisitos vinculados. Ou seja, a competência é dada por lei. A lei já diz quem é competente para praticar cada ato. A finalidade necessariamente é atingir o bem-estar coletivo e a forma também, ela vai ser exteriorizado de maneira predeterminada, ou seja, de maneira vinculada. Já o motivo e o objeto, que eu vou até dizer para vocês que a junção do motivo com o objeto chama-se de mérito do ato administrativo. Lembra? Mérito, M de motivo, O de objeto. Essa junção daqui pode ser uma junção vinculada ou pode ser uma junção discricionária. Vou até já avisar uma coisa para vocês. Isso daqui que eu coloquei pode ser que no seu livro venha a ser diferente, mas eu estou levando em consideração a posição majoritária, tá certo? Que é o que cai na sua prova, independentemente da banca. De maneira majoritária, os 3 primeiros requisitos, competência, finalidade e forma, são requisitos vinculados. Já motivo e objeto podem formar um mérito vinculado a um mérito discricionário. Deixa eu dar um exemplo com esse mérito. Imagina o seguinte: a pessoa passou na prova do Detran e tirou a carteira de motorista. Qual foi o ato? Licença. Por que a licença foi concedida? Porque a pessoa passou na prova. Nesse caso, a administração escolhe se concede a licença ou tem que conceder? Tem que conceder. Então, a causa e a consequência, a causa foi passar na prova, preencher os requisitos. A consequência foi ter a licença concedida. Essa causa e consequência vai ser vinculada. Outro exemplo, a pessoa chegou à idade limite, foi aposentada de maneira compulsória. Causa, chegar à idade limite. Consequência, aposentadoria compulsória. Vai ser uma junção vinculada. Então, perceba que essa junção causa e consequência pode sim ser vinculada, só que em algumas situações pode ser que também venha a ser discricionária. No exemplo que eu dei da autorização. Eu pedi uma autorização para fechar a rua para fazer um evento de vendedores de frutas. A administração pode autorizar ou não. Então, essa junção causa e consequência já passa a ser discricionária. Como regra, quando eles cobrem isso aqui da prova, eles só perguntam isso daqui, ó. Só quer saber quem é vinculado e quem é que pode ser vinculado e discricionário. Então, essa parte de requisitos, que é aquilo que o ato tem que ter para vir a ser considerado válido, foi. Só que eu quero continuar o estudo com vocês analisando isso daqui, ó. Os atributos, características dos atos administrativos. Vamos por partes. Enquanto os requisitos era aquilo que o ato tinha que ter para vir a ser considerado válido, os atributos estão muito mais relacionados às prerrogativas que esse ato possui.
Então, está relacionada aqui às prerrogativas, muito mais relacionadas. Tirando a tipicidade, o resto vai ser considerado uma prerrogativa. Lembra que aqui, ó, a gente decorou nos requisitos com fi for mob, né? Uma coisa bem besta. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aqui você vai decorar os atributos na amizade, ó, que eles são PAT. Quais são os atributos? PAT. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Vamos analisar cada um deles, a começar aqui com a presunção de legitimidade. Então, vamos abrir uma página em branco, mais uma, milhões de páginas, para poder falar deste primeiro atributo, que é esse daqui. Presunção de legitimidade. Vamos por parte. Em uma linguagem simples, o que seria presunção de legitimidade? É presumir que o ato que a administração praticou, ele foi feito de acordo com a verdade, que ele foi feito de acordo com a lei. Se ele foi feito de acordo com a verdade, ele tem presunção de veracidade. Se ele foi feito de acordo com a lei, ele tem presunção de legalidade. Em uma linguagem mais prática, rápida e simples em relação a esse ponto, se eu presumo que o ato está falando a verdade e foi feito de acordo com a lei, em outras palavras, eu estou presumindo que o ato que foi praticado, ele é válido. Então, presunção de legitimidade é simplesmente a presunção de validade dos atos administrativos. Eu presumo que o ato que a administração praticou, ele vai ser considerado válido. Vamos para exemplos de vida, exemplo que você vê no dia a dia disso daqui. Vou dar um exemplo clássico que provavelmente algum dia, se você tem um carro, você já se revoltou com isso. Chega uma multa de trânsito na sua casa, dizendo que você, sei lá, estacionou em local proibido. Você olha para a multa e diz, eu nunca nem fui nessa rua, como é que eu estacionei em local proibido? Então, não tem umas coisas dessa, né? Chega uma multa na sua casa e diz, eu não fiz isso aqui, não. Não fiz, mas também você não tem prova, né? Você simplesmente estava lá em outra rua, não tem nem como provar onde você estava, então ficou por isso mesmo. Resumindo, chegou a multa na sua casa. Aquela multa que diz que você estacionou no dia tal em local proibido, aquela história se presume mentirosa ou verdadeira? Verdadeira. Então, aquela multa, ela tem presunção de veracidade. Se presume que aquela história que ela está narrando é uma história verdadeira. E ela diz, então você feriu o artigo tal, que eu não faço a mínima ideia, do Código de Trânsito brasileiro. Então, ela tem presunção de legalidade, ou seja, se presume que aquela multa foi expedida, produzida de acordo com os termos da lei. Então, se eu presumo que a história é verdadeira, se eu presumo que a lei está sendo respeitada, em outras palavras, eu estou presumindo que aquele ato, aquela multa, ele é considerado o quê? Válido. Isso é a presunção de legitimidade. Nada mais é do que a presunção de validade desses atos administrativos. Mas aí eu emendo com a pergunta. Essa presunção de validade é uma presunção absoluta ou é uma presunção relativa? O que vocês acham? Jeito fácil. Quando chega a multa na sua casa, você, particular, não pode contestar ou pode? Pode. Se você pode contestar, é claro que a presunção de validade ela vai ser o quê? Relativa. Porque pensa comigo, se a presunção de validade fosse absoluta, você só teria uma opção. Qual seria? Pagar. Então, é claro que a presunção de legitimidade, deixa eu puxar agora para cá, é uma presunção, deixa eu dar o destaque com cores aqui, mas é uma presunção relativa. Pode aparecer em latim na sua prova esse nome, tá certo? Deixa eu dar outro destaque aqui. Presunção relativa é presunção juris tantum. Às vezes o povo gosta de lascar a pessoa, né? Já tem um nome português, mas não, povo, que é um nome em latim. Então, aqui eu tenho presunção juris tantum, que nada mais é do que uma presunção relativa. E por que que a presunção é relativa? Porque se admite
prova em contrário. Perceba o raciocínio lógico. Se a administração, ao produzir o ato desde o início ele se presume válido, a administração não precisa provar nada. O ato se presume válido. Se eu vou provar o contrário, na verdade eu quero provar que o ato ele é inválido. Porque a validade não precisa provar, já se presume. Então, se eu quero provar alguma coisa, eu vou provar que o ato é inválido. E quem é que tem que provar alguma coisa? É a administração ou é o particular? É o particular. O particular interessado é que tenta contestar aquele ato para desconstituir a veracidade dele. Então, observe que pode aparecer na sua prova que essa presunção de legitimidade, ela gera uma inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? A obrigação, que é o ônus de provar, ela foi invertida. Então, em vez de se provar a validade de algo, eu provo a invalidade. E quem prova não é quem faz o ato, é quem se defende do ato. Isso daí é um conceito que você estuda quando está estudando, por exemplo, processo civil. Professora, mas não cai processo civil no meu concurso? Não. A lógica é, se eu, Ana Cláudia, particular, eu alego alguma coisa, eu digo que, sei lá, José está me devendo 10 mil reais. O que, que o juiz vai mandar eu fazer? Provar. Ele vai dizer, prove, criatura, que José está lhe devendo 10 mil reais. Então, a regra é, quem alega alguma coisa tem que provar o que está alegando. Se eu digo que José está me devendo, eu vou ter que provar que José está me devendo. Só que no caso da administração, quando a administração faz o ato, ela não precisa provar o ato, porque de início ele já se presume válido. Então, quem prova alguma coisa não é quem faz o ato, é quem se defende do ato. E o que se prova não é a validade do ato, é a invalidade. Veja que as coisas não estão na ordem normal, estão invertidas. É por isso que se diz que existe uma inversão do ônus da prova. Então, vamos matando os pontos-chave. Presunção de legitimidade é presumir que o ato é válido, mas é uma presunção meramente relativa que admite a que prova em contrário. E essa presunção daqui, para completar, ela tem a ver com alguns princípios. Colocar aqui alguns princípios. Por exemplo, ela tem a ver com o princípio da legalidade e tem a ver com o princípio da eficiência. Vou começar de baixo para cima. Por que, que a presunção de legitimidade tem a ver com o princípio da eficiência? Porque essa presunção traz uma celeridade à atuação administrativa, ou seja, vai trazer uma maior rapidez. A administração não precisa perder tempo provando nada. Então, fica mais rápido o trabalho administrativo, já que o ato, desde o início, ele se presume válido. E a presunção de legalidade, o princípio da legalidade, tem muito a ver com a tal da fé pública. Fé pública é um conceito que você também estuda muito em penal. Vou explicar para vocês. Olha o raciocínio. Você lembra que na primeira aula a gente falou de princípio da legalidade. Eu disse o seguinte, princípio da legalidade para o administrador, não para o particular, para o administrador, é dizer que o administrador ele só pode fazer o que a lei permite, o que a lei manda, o que a lei autoriza. Então, olha o raciocínio lógico, mas é um raciocínio simples. Quando o administrador faz alguma coisa, eu presumo que ele está fazendo de acordo com a lei, já que pelo princípio da legalidade ele só pode agir quando a lei permite. Então, pensa comigo. Se o administrador fez alguma coisa, eu presumo que ele fez de acordo com a lei. Então, se ele fez de acordo com a lei, aquilo que ele fez é válido. A isso se chama fé pública. Então, o administrador ele atua com fé pública, porque ele atua pautado no princípio da legalidade. Pelo menos era para ser assim. É por isso que eu considero aquilo que ele fez como válido, pelo menos até que exista uma prova em contrário. De presunção de legitimidade, os pontos que poderiam vir a aparecer na sua prova são esses daqui. Tranquilo? Matamos um atributo. Vamos para mais um atributo, que é esse daqui, ó. Autoexecutoriedade. Vamos botar mais uma página em branco para poder a gente estudar aqui a
Autoexecutoriedade. Deixa eu te perguntar uma coisa. É a primeira vez que você está vendo esse nome? Não. Já falamos um pouco de autoexecutoriedade quando estávamos estudando poder de polícia, porque a autoexecutoriedade é uma das características do poder de polícia. Por enquanto, vamos lembrar o seguinte: executoriedade, pôr em prática, né? Numa linguagem simples. E auto, próprio, você mesmo. Então, a autoexecutoriedade seria uma execução feita pela própria administração. Se você pegar seu caderno, vai ter um desenho mais ou menos assim, ó, dizendo que com a autoexecutoriedade, o administrador vai poder praticar o ato sem precisar de uma prévia autorização judicial. Então, aqui com a autoexecutoriedade, o administrador vai poder praticar determinado ato, mas olha o X, ó, sem precisar de prévia autorização judicial, ou seja, ele não precisa pedir ao juiz para fazer. Eu dei até na aula de poderes faz tempo, eu sei. O exemplo é o seguinte: o carro está estacionado aqui, ó, na placa eterna de proibido estacionar do SES. Está estacionado aqui na placa de proibido estacionar. O agente de trânsito, para rebocar esse carro, ele precisa ir lá no juiz pedir para fazer? Pelo amor de Deus. Daqui que ele chegue no juiz, peça para o juiz, o carro não está mais lá. Então, é claro que vários atos, eles podem vir a ser praticados sem precisar de prévia autorização judicial. Só que aí eu tenho uma pergunta para vocês. Deixa eu voltar para cá. Essa presunção de legitimidade daqui, você acha que ela existe em alguns atos praticados pela administração ou você acha que existe em todos os atos? O que vocês acham? Raciocínio lógico. Vamos fazer um raciocínio simples? A presunção de legitimidade decorre da fé pública, ou seja, quando o administrador está agindo, eu presumo que ele está agindo de acordo com a lei. É por isso que eu presumo que o ato que está sendo praticado, ele é válido. Então, na verdade, o administrador sempre deve respeito ao princípio da legalidade, então eu sempre presumo que ele está agindo de acordo com a lei. Então, sempre ele tem fé pública, sempre o ato se presume válido, é por isso que a presunção de legitimidade vai existir em todos os atos praticados pela administração. Então, todos os atos praticados pela administração se presumem válidos até prova em contrário. Só que pensa comigo, autoexecutoriedade. Será que sempre o administrador vai poder agir sem precisar de prévia autorização judicial? Não, porque a autoexecutoriedade só existe quando este ato, quando a ação administrativa já estiver autorizada pela lei ou quando for uma situação de urgência. Então, já sabemos uma coisa, presunção de legitimidade existe quando? Em todos os atos, porque em todos os atos existe a fé pública. Autoexecutoriedade existe em todos os atos? Não. Só vai existir quando a lei autorizar a ação administrativa ou quando for uma situação de urgência. Vou repetir o mesmo exemplo que eu acabei de dar. Carro está aqui, estacionado em local proibido. O agente de trânsito pode pegar esse carro e mandar rebocar sem precisar pedir previamente ao juiz. E por que ele pode fazer isso? Por causa do Código de Trânsito Brasileiro. Eu sei que eu não sei os artigos decorados, mas eu sei de uma coisa. Carro estacionado em local proibido está sujeito a reboque. Então, a própria lei já previu que o administrador, vendo essa situação de irregularidade, possa praticar o ato de rebocar. Se ele pode praticar o ato de rebocar, ele tem autoexecutoriedade, porque ele pode fazer independentemente de prévia autorização judicial. Então, esse foi o primeiro ponto. Foi uma autoexecutoriedade que foi autorizada pela lei. Mas também vai existir autoexecutoriedade em situações emergenciais, em situações de urgência. Aí você diz, professora, me dê um exemplo? Te dou no próximo bloco.